Está começando o Café com Terapia, cheio de informações para melhorar o seu dia. Olá, bom dia. Iniciando esse Café com Terapia dessa sexta-feira, dia 9 de setembro, hoje. Nós teremos aqui no nosso programa, quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia, por mais um Café com Terapia, agradecer a presença de todos que nos acompanham, seja pelo Instagram, seja pelo site da Rádio Verde Amazônia, ou seja também pelas ondas do rádio, nos vários locais do país e no nosso município aqui na cidade de Ariquemes, pela 87,9. Agradecemos também a toda a família da Rádio Verde Amazônia e hoje nós estaremos falando sobre os acidentes ofídicos, visto que o dia 19 de setembro é comemorado o Dia Internacional dos Acidentes Ofídicos. Então, esse mês ele é dedicado à atenção ao treinamento, capacitações voltados à questão dos acidentes ofídicos. E para falar desse tema, trouxemos a referência no estado, que é o professor Dr. Cassiano Ricardo, que é formado, ele é mestre em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários e também com experiência aí na área de doutorado de Tecnologia Ambiental e capacitação na área de acidentes ofídicos também. Professor doutor, quero lhe dar as boas-vindas por estar novamente atendendo o nosso pedido e estar aqui no nosso Café com Terapia de hoje. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema para nós, afinal é um tema de muita relevância, seja na área urbana como na área rural, a questão dos animais peçonhentos. Bom dia a todos, bom dia doutora Luciane, ao PJ e a todos da Rádio Verde Amazônia, bom dia aos nossos ouvintes. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa Café com Terapia para falarmos um pouco a respeito de saúde pública e aspectos sociais e agradecer então essa oportunidade novamente. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho para todos nós aí, ouvintes, por que a gente comemora nesse mês de setembro, especificamente? Então, hoje nós estamos aqui com esse propósito de falarmos um pouco a respeito dos acidentes por animais peçonhentos, que é um tema de extrema relevância para a nossa sociedade e, inclusive, eu optei por falar sobre esse tema hoje, porque nesse mês, exatamente no dia 19 de setembro, agora de 2022, nós comemoramos no Brasil uma alusão ao Dia Internacional dos Acidentes Ofídicos, tá? E então aí nós vamos então hoje ter a oportunidade de falar um pouco dos acidentes em geral dos animais peçonhentos, sejam eles por serpentes, cobras, aranhas e escorpiões. Eu queria que o senhor falasse nesse primeiro bloco sobre a importância de discutir essa temática, principalmente aqui no nosso estado de Rondônia. Sim. Então, na verdade, assim, os acidentes por animais peçonhentos, eles compreendem uma diversidade biológica de animais. O que são os acidentes por animais peçonhentos? São todos aqueles causados por animais que possuem um aparelho anatômico inoculador de peçonha, de veneno, causando risco para a saúde do homem. Ou seja, são aqueles animais que a gente chama de importância médica, que atualmente o termo ideal, já a nomenclatura nova, são acidentes por animais de importância em saúde pública. Tá? E dentre eles estão inclusos desde serpentes, que causam mais fascínio no meio científico, mas também os escorpiões, que têm se aumentado expressivamente o número de acidentes no Brasil, e as aranhas também, que são de maior difícil diagnóstico, Mas dentre esses animais peçonhentos também existem outros que são estudados, como por exemplo acidentes por lacraias, tá?
acidentes por lagartas, que são lonômias, né? Acidentes por peixes, certos peixes, como o bagre, o mandi, que possuem ferrões, né? E acidentes por abelhas, que são comuns no Brasil também, que são os himenópteros, tá? São abelhas, formigas. E os acidentes por coleópteros, que são besouros, desculpa. E também outros acidentes também que existem, tá? Mas hoje, especificamente, vamos focar aí nos acidentes por serpentes, escorpiões e aranhas. Aqui, pelo menos assim, em Ariquemes, nós vimos que já começa agora nesse período, agora já começou a aparecerem alguns animais aí indesejados, hóspedes indesejados, nas casas de muitos moradores, né? Inclusive na minha também já apareceu. Aranhas são agora comum em alguns casos, inclusive, de casas que tiveram a presença, né? A família ser surpreendida por uma cobra. É comum nesse período, professor? O que o senhor poderia nos falar com relação a isso? Isso, doutora Luciane. Então, vamos falar um pouquinho a respeito, então, desses acidentes por animais peçonhentos. Na verdade, os acidentes por serpentes, principalmente, eles, grande parte, ocorrem de predominância na população rural, tá? Na população do campo e na população periurbana. Por quê? Porque as serpentes, elas não são seres que estão adaptados à área urbana, né? São animais que de floresta, seja ela primária ou secundária, né? Então, a população do campo, a população rural, ela está mais sujeita a se acidentar, tendo em vista que estão ali em contato maior com a natureza, tá? Porém, à medida que o homem vai avançando no meio ambiente, causando desmatamentos, queimadas, né? Ele vai tendo mais contato com esses animais e isso faz com que eles se acidentem mais. No mundo como um todo, no mundo, são cerca de 5,5 milhões de acidentes ofídicos, ou seja, por serpentes que acometem as pessoas, chegando a levar a cerca de 80 a 100 mil óbitos por ano por acidentes por serpentes no mundo. No Brasil, a letalidade ela não é tão elevada, porém, há um expressivo número de acidentes por animais peçonhentos, até porque o Brasil é um país considerado tropical, né, que temos florestas, um bioma com florestas de importância internacional, que é a nossa Amazônia aqui, onde nós vivemos, e também o que restou da Mata Atlântica, bem como o Cerrado, e Caatinga, Pantanal e outros biomas que compõem aí o nosso Brasil, né? Isso faz com que no país nós tenhamos cerca de 20 a 22 mil acidentes por serpentes, tá? Por ano, e isso chega a levar a uma letalidade de cerca de 0,5%, ou seja, cerca de 125 a 150 óbitos ocorrem anualmente só por acidentes por serpentes. Então, veja aí a importância de se trabalhar esse tema e, inclusive, esses acidentes por animais peçonhentos são considerados pelo Ministério da Saúde, eles estão na lista de doenças e agravos que são considerados negligenciados. Ou seja, negligenciados porque eles necessitam de maior atenção de investimento de políticas públicas, tá? Então é isso. Tem alguma relação ao tempo? Por que agora assim, está sendo mais evidenciada a presença desses animais peçonhentos nas residências? Doutora Luciane, na verdade, isso sempre ocorreu. À medida que o homem ele invade o meio ambiente, ele vai tendo maior contato com esses animais. Não só invade, como destrói o meio ambiente, né? Ele está intrinsecamente ligado nessa relação homem-natureza. Tá? Em relação às serpentes, assim, nós temos no Brasil cerca de 400 espécies, aproximadamente, 400 espécies de serpentes. Porém, nem todas são peçonhentas. Por quê? Porque existem cerca aí de 6 famílias, tá?
Dessas famílias, 4 nós consideramos de importância médica, que são aquelas que causam envenenamento, né? Que são perigosas para o ser humano. Então, seriam as serpentes do gênero, os 4 gêneros, né? As serpentes do gênero Bothrops, que são as jararacas, né? Que nós temos aqui na Amazônia catalogadas cerca de aproximadamente 34 espécies de jararaca, tá? De jararacas. Sendo a mais prevalente a jararaca que a gente chama de Bothrops atrox, que é a mais comum aqui da nossa Amazônia, que causa cerca de 95% dos acidentes ofídicos aqui na Amazônia, tá? E já no estado de São Paulo, por exemplo, a mais comum é a Bothrops jararacuçu, né? Então, existem vários tipos de Bothrops, cerca de 34 só aqui na Amazônia, né? E esse tipo de serpente, por exemplo, a Bothrops, ela causa um envenenamento que a gente chama de proteolítico e coagulante e hemorrágico, né? Ou seja, ele causa uma ação local que faz com que a pessoa possa vir até a perder o membro afetado, né? Por perder esse membro afetado por problemas circulatórios. E também ele pode causar também manifestação sistêmica, vindo a atingir os órgãos, causando a hemorragia, tá? Então essa serpente Bothrops, as jararacas, são as mais importantes então da nossa região e no Brasil como um todo. Na nossa região correspondem a, como eu disse, 95% dos acidentes, e no Brasil como um todo são cerca de 80% a 85% dos acidentes. Porém, existe um outro gênero, eu falei que são 4, o outro gênero que nós consideramos no Brasil, e nós não temos aqui na nossa região do Vale do Jamari, aqui de Ariquemes, no caso é a cascavel, ou seja, o gênero Crotalus, tá? O gênero Crotalus, a cascavel, nós vamos ter aqui no estado de Rondônia, aproximadamente ali na região de Vilhena, entre a fronteira ali com o estado do Mato Grosso. E por quê? Porque é uma serpente que ela gosta mais de cerrado, ela é de floresta que não é muito densa. E né? O clima também? E com clima mais seco, né? E no estado de São Paulo também, a região nordeste e sudeste, né? Então, só que essa serpente, a cascavel, que ela é muito conhecida, inclusive tem municípios no Paraná, cascavel, que com esse nome, ou seja, a região sudeste e sul, né? E ela é a serpente mais letal do Brasil, ou seja, o seu veneno tem ação neurotóxico, né? Então provoca aí um quadro de um sério problema no sistema nervoso central. Então essa é a serpente que a gente considerada mais letal no Brasil. Então fora esse gênero, né, que é a cascavel que eu falei, nós temos também o terceiro gênero, que é a Lachesis, a Lachesis, que a gente chama de surucucu, que é a nossa pico de jaca, chamada aqui na nossa região amazônica, tá? Ela é comum aqui da nossa região amazônica, sim, mas é uma espécie, no caso a surucucu, é uma espécie que ela está na lista de animais que se encontram em extinção. Por quê? Porque é uma serpente extremamente sensível, de grande porte, ou seja, de fácil abate pelo ser humano, né? E ela é sensível à floresta, ou seja, se a floresta é muito preservada, há grandes chances de ter essa serpente ali em florestas primárias preservadas. Porém, se há a presença humana e já começa a ter desmatamento, aí dificilmente você encontra essa serpente. Ela é muito sensível ao desmatamento, tá? Então ela já está na lista de serpentes que estão em extinção. Então, além dela, que falei, esse é o terceiro gênero, né? Nós temos um quarto gênero, então, de importância médica, que são as micruros, ou seja, são as corais. Dentro das corais, nós temos 2 famílias, que são as micruros e as leptomicruros, e são serpentes extremamente venenosas, porém, existe uma variedade de espécies, né, diferentes, inclusive na nossa região. Porém, os acidentes com elas não são tão comuns. E, na verdade, são as que menos ocorrem acidentes das serpentes venenosas. Por quê? Por causa do seu tamanho, né? Micrurus vem do latim, que significa micro, pequeno.
elas possuem cerca de menos de 60 centímetros de comprimento em média, né? Então a boca dela é muito pequena, o seu aparelho inoculador de veneno, ele além de ser muito pequeno, ela tem dificuldade para morder. Ela não é uma serpente que costuma picar, não. Ela tem dificuldade. Então é difícil, além dos seus hábitos serem fossoriais, ou seja, elas costumam ficar muito embaixo de folhagens úmidas, né? Você não costuma vê-las andando, rastejando nas superfícies, né? Elas ficam escondidas em locais úmidos, ou seja, mais difícil o homem ter contato com esses animais. Então, resumindo, nós temos então 4 gêneros de serpentes que mais causam acidentes de importância médica no Brasil, que são as bótopes, as jararacas, a crótalos, que é a cascavel, crótalos duriços, né? Só tem uma espécie no Brasil, a láqueses, ou laqueses, que chamam, nós temos também só uma espécie, que é a láqueses multa, que nós temos aqui na Amazônia, e as micruros, que são diversas espécies, que são as corais. Tá? Isso, corais verdadeiras. Tá? As corais falsas, elas já pertencem a outra família de serpentes. Esse período agora chuvoso, né, que está voltando agora aí as chuvas, agora um mês aí a gente vai iniciar o momento das chuvas. Também tem uma influência, professor? Isso, então, aqui na Amazônia nós temos aí um período que nós consideramos de estiagem, que é a seca, né? Que compreende uma metade do ano praticamente, e a outra metade do ano, que inicia-se agora entre setembro, outubro, até maio do ano que vem, né? De setembro, outubro a maio, é o período chuvoso. Então nós estamos hoje num período de transição entre o final da seca ao início das chuvas. Esse período já inicia-se então um aumento do risco da prevalência dos acidentes por animais peçonhentos. Tá? Então desse mês de setembro até dezembro, a gente já começa a aparecer um certo número de casos dos acidentes por animais peçonhentos, principalmente serpentes. Olha aí. Próximo bloco, fiquem ligadinhos aí, a gente está retornando, trazendo mais informações sobre a importância e a preocupação com relação aos acidentes ofídicos, que são muito comuns no nosso estado, não apenas na área rural, como também agora com o desmatamento, né, a devastação da natureza na área urbana. Até daqui a pouco, fiquem ligadinhos, um intervalinho agora para vocês com nossos apoiadores. Estamos já retornando para mais um bloco do Café com Terapia. Até mais. Estamos apresentando Café com Terapia. Voltamos a apresentar Café com Terapia. Olá. Bom dia, Ariquemes. Estamos aqui voltando com o segundo bloco do nosso programa Café com Terapia. Para começar bem o seu dia, você já sabe, com Café com Terapia. Nesse bloco agora, o nosso entrevistado aqui, Cassiano Ricardo de Souza, o professor doutor, hoje está falando um pouco para a gente sobre a importância, né, da preocupação com os acidentes que nós temos aqui na nossa região e no país também, os acidentes com animais peçonhentos, visto que o dia 19 de setembro é o Dia Internacional dos Acidentes Ofídicos. Então, nós estamos fazendo aí hoje um retrospecto, aí, falando um pouco, né? O professor doutor está trazendo ricas informações com relação à importância de se conhecer um pouco mais sobre o tema e sobre não só os acidentes ofídicos, como os acidentes por animais peçonhentos. Primeiro bloco, falamos sobre os acidentes ofídicos, as espécies, a prevalência na nossa região. E o segundo bloco, nós vamos falar um pouco, retomando, nós falamos sobre o aparecimento, não só, né, dos acidentes ofídicos, mas também de outros animais peçonhentos que acabam sendo prevalentes na nossa região. Então, professor, o senhor poderia falar para a gente quais são os outros tipos de acidentes que são comuns na nossa região? Sim. Então, no primeiro bloco, nós pudemos falar um pouquinho a respeito dos acidentes por serpentes, né? Então eu falei que no Brasil nós temos 4 gêneros de serpentes de importância médica, né? Ou seja, de importância em saúde pública, que são os gêneros bótopos, que são jararacas, a crótalos, que é a cascavel, a láqueses, que é a surucucu, pico de jaca, e o gênero micruros, que são as corais verdadeiras, né? Todas elas são peçonhentas, tá?
E vale somente para especificar que cada gênero desse possui uma especificidade do veneno, ou seja, algumas possuem venenos que agem na corrente sanguínea, ou seja, causam alteração de coagulação, e outras causam alterações do sistema nervoso central, por exemplo. Então existem diferenças da ação do veneno de cada gênero de serpente dessa, tá? Isso vale a gente ressaltar aqui. E agora, nesse bloco, então, é interessante nós falarmos um pouco a respeito dos acidentes por escorpiões e aranhas. Por quê? Porque o acidente por escorpiões, por exemplo, ele, nos últimos 3 anos no Brasil, ele aumentou muito a prevalência desses acidentes. Aumentou em mais de 150% a prevalência desses acidentes. E o número de óbitos elevou-se mais de 70% no Brasil, por acidentes por escorpiões. Inclusive, a grande preocupação que eu tenho como professor e sendo um profissional da área da ciência e da área da educação é levar essa informação para a população, porque os acidentes por escorpiões, diferentemente das serpentes, as serpentes eles têm uma grande prevalência na área rural, né? Mas vale ressaltar que os escorpiões, eles, diferentemente das serpentes, eles são extremamente adaptáveis ao meio urbano, ou seja, a prevalência dos acidentes por escorpiões é maior nas cidades, tá? Isso faz com que a gente precise estar vigilante como profissionais da saúde e a sociedade, porque aumentou muito o número de acidentes no país. O Ministério da Saúde está bastante preocupado com isso, e bem como a Organização Mundial de Saúde, porque esses acidentes eles costumam ser letais, principalmente para extremos de idade, ou seja, crianças e idosos. Por quê? Porque crianças ainda têm um sistema imunológico mais imaturo e também tem baixo peso, né? Está relacionado à questão do peso. E os idosos também, que já são mais fragilizados. Então, a questão da letalidade do veneno do escorpião, ela está mais relacionada principalmente a crianças menores de 7 anos. Inclusive, a ação do veneno do escorpião ele é neurotóxico, ou seja, ele causa uma alteração no sistema nervoso central, fazendo com que em menos de 2 horas a vítima evolua com sintomas como náuseas, vômitos, uma dor intensa no local da picada, parestesia ou formigamento no membro que foi afetado, tá? E podendo levar a crises de agitação psicomotora, convulsões, e arritmia cardíaca e óbito. Então, se você for acidentado, picado por um escorpião, que vulgarmente algumas pessoas costumam chamar de lacral ou lacraia, que não é o caso, mas vulgarmente chamado, né, pela população assim, tem que então, se possível, o máximo possível rápido, capturar esse animal, se possível, tá? Se possível. Tomar cuidado para não se acidentar, né? Mas se possível capturá-lo para identificação e levar o mais rápido possível a vítima acidentada para um pronto-socorro para receber atendimento médico e indicação específica de soroterapia, caso necessário. Quanto a escorpiões, a gente acredita que não, né? Rondônia não tem. Tem muitas obras, né, professor? O senhor trouxe aí para a gente. A minha casa também já tive a visita já de um escorpião. Então é algo que nos preocupa muito pela questão até da identificação. Sim, doutora. Então, vale ressaltar que os escorpiões de importância em saúde são do gênero Títius, tá? O gênero Títius, na nossa região, existem outros gêneros, outras espécies, claro, mas é preciso que um profissional habilitado, especializado na área de biologia, faça a identificação desse animal. Mas mais importante que isso é a gente fazer o adequado manejo do acidentado, da vítima. Ou seja, independentemente da identificação do animal, se você perceber que foi picado por um animal que seja suspeito de ser escorpião, a vítima precisa ser imediatamente levada para um pronto-socorro, porque o veneno, com essa ação neurotóxica, ele age rapidamente no sistema nervoso central
E como eu disse, em menos de 6 horas, de 2 a 6 horas, já é considerado o risco de letalidade, ou seja, da pessoa vir a óbito, tá? É muito importante que nós estejamos atentos, porque o escorpião, ele é um animal, diferentemente da serpente, ele é considerado um animal sinantrópico. Ou seja, o que é isso? É um animal que ele se adaptou aos meios de vida do ser humano. Então, o escorpião, ele costuma sobreviver muito bem aos ambientes urbanos, dentro dos quintais das residências, principalmente onde há acúmulo de lixo, acúmulo de resíduos sólidos, principalmente resíduos sólidos de construção civil. Ou seja, se você tem no quintal da sua casa telhas amontoadas, tijolos amontoados, materiais de construção amontoados durante muito tempo, tome cuidado, porque ali possivelmente haverá um grande risco de se tornar abrigo, e onde há abrigo há alimento, por exemplo, baratas, escorpiões se alimentam, além de outros insetos, baratas, e então onde tem abrigo, tem alimento, possivelmente há risco de ter escorpiões, e esses escorpiões, você sofre um grande risco deles invadirem a sua residência, principalmente no período noturno, porque os escorpiões eles têm hábitos noturnos. Eles durante o dia eles ficam abrigados e durante a noite eles saem para caçar, para se alimentar. É onde eles entram na sua residência, e isso faz com que você tenha que tomar muito cuidado observando calçados, sapatos, fazendo também uma varredura antes de dormir na cama, na sua cama, na cama dos seus filhos, e também não deixar cobertas encostando no chão, né? Tomar cuidado com os calçados e tomar cuidado com locais onde você coloca a mão, né? Durante a noite, porque os acidentes por escorpiões, na sua maioria, eles costumam acontecer no período noturno, que é o período onde o escorpião sai para caçar. Outro aspecto que o senhor acabou trazendo para a gente são as aranhas. Na nossa região nós temos também aranhas variadas. Isso. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente com relação aos cuidados que nós temos que ter e aos tipos de aranha, espécies presentes? Sim, exatamente. Então, nós temos também, aqui na região amazônica e no Brasil como um todo, nós temos aí três gêneros de aranhas que são de importância em saúde, né? No caso, aqui na Amazônia e no Brasil, nós temos a foneutra, que é a aranha armadeira. Essa aranha armadeira, aqui na nossa região, ela é comum. Inclusive, ela costuma abrigar em bananeiras, tá? É muito comum, é chamada aranha da bananeira. E ela se assemelha muito fisicamente, ou seja, anatomicamente, a sua estrutura, à nossa aranha famosa da família Pteraphozidae, ou seja, as caranguejeiras, chamada nos Estados Unidos de tarântulas, né? A nossa caranguejeira, a foneutra, que é a armadeira, ela se parece com a nossa caranguejeira. Isso faz com que as pessoas não consigam distinguir essas duas espécies, tá? Então, somente um profissional especializado na área de biologia consegue discernir esse tipo de espécie de aranha, tá? Então, é muito perigoso fazer o manejo desses animais. Não façam, até porque a aranha armadeira, a foneutra, ela é extremamente venenosa, ela possui uma neurotoxicidade muito importante, fazendo com que haja alterações de ritmo cardíaco e alterações elétricas na condução do ritmo do coração, podendo fazer o indivíduo vir a óbito também. Além desse gênero, foneutra, armadeira, nós temos também uma que causa muitos acidentes na nossa região, inclusive no Brasil, que é a Loxosceles, a chamada aranha marrom. Alguns chamam de aranha violino, porque ela possui um corpo muito pequenininho, com menos de 1 centímetro, e as pernas são muito fininhas e alongadas. E é uma aranha que, diferentemente da foneutra, a foneutra causa muita dor local. A Loxosceles, que é a aranha marrom, ela não causa nenhuma dor, ou seja, a pessoa e normalmente os acidentes ocorrem quando a pessoa vai vestir uma roupa, uma calça, um paletó, uma camisa que está no guarda-roupa, e então ela fica nesses ambientes. E aí, quando a pessoa comprime ela junto ao nosso corpo, essa aranha acaba picando a gente nem percebe,
porque é indolor a picadura dela, ela não causa inchaço no local na hora, porém, depois de 3 a 5 dias da picada, ela costuma causar uma necrose, uma ferida muito importante, necrosante, na região da picada, e se não for tratada a tempo, não receber soroterapia específica, dentro de 5 a 7 dias ou mais ou menos, isso varia de pessoa para pessoa, a pessoa pode evoluir com quadros de hemorragia sistêmica, de rabdomiólise, falência renal, fazendo com que haja um comprometimento sistêmico, podendo levar o indivíduo a óbito, tá? Então essas 2 aranhas, Foneutra, que é a armadeira, e a Loxosceles amarrom, são as de maiores importâncias na nossa região amazônica e no Brasil como um todo. E ainda existe uma outra, né, que é a viúva negra, né, a viúva negra, que é a Latrodectus. Mas essa já na nossa região não é comum, ela é mais comum para a região sul e sudeste. Pessoal, vamos ficar mais atentos aí, porque são riscos que nós corremos, né, professor? Nós vemos que aqui nós temos muitas construções. Isso. Tivemos um desmatamento muito grande com os loteamentos novos. Exato. E a natureza, a gente vê essa mudança, né? Essa busca por esse habitat. Então, vamos tomar cuidado para que o nosso lar não vire esse habitat. Isso, vale ressaltar que sempre houve essa relação entre homem e natureza, e esse contato, ele se estreita à medida que as ações antrópicas, ou seja, quanto mais o homem ele modifica o meio ambiente, ele favorece o aparecimento de animais peçonhentos. Seja produzindo lixo, seja não tratando os resíduos sólidos, né? Seja modificando os ambientes aquáticos, tá? E os ambientes urbanos, e isso faz com que ele tenha maior contato com esses animais peçonhentos, tá? Vale ressaltar que matar animais silvestres no Brasil é crime, né? É crime. Porém, se houver um acidente, acontecer fatalmente a pessoa acidentada ou alguém que estiver junto mataram esse animal, o ideal é que leve este animal até ao pronto-socorro mais próximo, junto com a vítima, junto com o acidentado, para que o profissional da saúde consiga facilitar a identificação do acidente, para que haja então a possível indicação de uma soroterapia específica. Tá? Agora, não é recomendado a captura desses animais vivos, porque aí a pessoa pode vir a se acidentar. Mas hoje, como todo mundo tem um smartphone, às vezes se você tirar uma foto desse animal, seja ele vivo ou morto, já contribui extremamente. Inclusive no meu serviço de emergência, pessoas do estado inteiro costumam mandar fotos desses animais para mim, para que juntamente com a equipe médica a gente contribua aí na identificação e no manejo adequado dessas vítimas desses acidentes por animais peçonhentos, sejam eles serpentes, escorpiões, aranhas e demais animais. Informações importantes aí para todos nós. Agora, o último bloco passou rápido, né, professor? O próximo bloco agora a gente vai trazer mais informações voltadas para a prevenção e a soroterapia no caso de acidentes por animais peçonhentos. Até daqui a pouco, voltamos com o nosso programa já, não perca o último bloco, Café com Terapia, desse dia 9 de setembro. Forte abraço e até lá. Estamos apresentando Café com Terapia. Voltamos a apresentar Café com Terapia. 8h44. Voltamos com o nosso último bloco do programa Café com Terapia de hoje, que trouxe aqui como nosso entrevistado o professor Dr. Cassiano Ricardo de Souza, falando sobre os acidentes com animais peçonhentos e também essa alusão ao dia 19 de setembro, onde nós comemoramos o Dia Internacional de Combate aos Acidentes Ofídicos aqui no nosso país. Professor, nesse último bloco, diante de tantas informações preciosas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos aspectos preventivos, não apenas com relação às cobras, como com relação a aranhas, né, que o senhor mencionou, escorpiões, tanto na área urbana quanto na área rural. Quais são as dicas que o senhor nos dá e os cuidados voltados para a prevenção? Isso, doutor Luciane. Então, apenas ressaltando que dia 19 de setembro é comemorado o Dia internacional
de conscientização sobre os acidentes zoofídicos, né, no mundo, né, como um todo. Então hoje nós tivemos a oportunidade aqui de falar um pouquinho a respeito dos acidentes por animais peçonhentos, de uma forma geral, abordando desde serpentes, as principais serpentes de importância médica, né, até mesmo escorpiões e também aranhas. E em relação à questão de prevenção, de primeiros socorros, o que se recomenda? O ideal é que, a partir do momento que a pessoa sofrer um acidente por animal peçonhento, seja serpente, aranha, escorpião, é recomendado que você, primeiro, não capture esse animal. Se ele estiver vivo, não o capture. E também não é recomendado matar o animal, porque animais silvestres, matar animais silvestres é considerado crime ambiental. Porém, como eu disse, se você conseguir tirar uma foto do animal, né, ou se acontecer não tiver outro jeito, matou o animal, a serpente, a aranha, o escorpião, então que você possa então colocar num frasco com muito cuidado, né, nunca pegue com a mão, tá? Nunca pegue com a mão, coloque num frasco fechado hermeticamente e leve então junto com a vítima a um pronto-socorro mais próximo, tá? Para a identificação e manejo adequado dessa vítima. Porém, sempre é bom, uma primeira coisa, manter a calma, tá? Manter a calma. Eu já vi muitas vítimas de acidente por serpentes sofrerem acidentes durante o trajeto até chegar ao pronto-socorro, porque vieram com muita pressa, correndo como se a pessoa fosse morrer logo, né? Não é bem assim que acontece. Primeira coisa, manter a calma, tá? Se for por serpentes o acidente, você leva o membro que foi picado, mantém esse membro elevado, tá? E com calma pode levar essa pessoa até o pronto-socorro mais próximo, tá bom? E não é recomendado, durante a picada desses animais, jamais é recomendado que você faça certas situações, como por exemplo, sugar o local da picada, achando que vai puxar o veneno. Isso não existe, isso é mito, tá? Existem muitos mitos relacionados, mitos culturais, né, relacionados aos acidentes por animais peçonhentos. Então, jamais sugar, chupar o local da picada. Não colocar borra de café no local, porque ao invés de fazer bem, você vai estar provocando infecção. Não cortar o local. Eu já vi muita gente cortar o local da picada achando que vai sangrar e vai eliminar o veneno. Não é verdade isso, tá? E não colocar nenhum tipo de substância e não ingerir bebida alcoólica, tá? Em nenhum momento ingerir bebida alcoólica. Então, a única recomendação, manter a calma, manter o paciente em repouso e levá-lo com calma até o pronto-socorro mais próximo. Essas são as medidas preventivas mais importantes, tá? Em relação a essa alusão do Dia Internacional de Conscientização sobre os animais, sobre os acidentes zoofídicos, né, e os animais peçonhentos em geral, eu gostaria de ressaltar a importância de um grande, para mim, o maior cientista do Brasil na área de imunologia, estudo de animais peçonhentos, estudo de soros e vacinas, que foi Vital Brasil Mineiro da Campanha. Eu considero o maior cientista de todos os tempos desse país, e ele que viveu de 1865 a 1950, se eu não me engano, falecendo aos 85 anos de idade. Foi o fundador do Instituto Butantan, no estado de São Paulo, e também do Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. São os nossos dois maiores produtores, os dois institutos maiores produtores, não apenas de soros contra animais peçonhentos e vacinas, como também de importância na área da educação de ciência no país, no Brasil, tá? Então, Vital Brasil foi um cientista que criou o soro, criou a especificidade, né? Ele descobriu, na verdade, a especificidade dos soros antiofídicos, dos soros contra cobras, tá? Ele também criou e descobriu os soros contra picada de escorpião, contra picada de aranha. O soro antitetânico que nós usamos até hoje foi criado por Vital Brasil.
O soro antidifitérico contra difteria também foi por Vital Brasil. O soro antipestoso inclusive na época, contra a varíola, ele combateu a febre amarela, criou vacina contra a febre amarela. Então, Vital Brasil ele tem expressiva importância na criação e fabricação de soros e vacinas nos primórdios do século XIX, XX, né? No final do século XIX, início do século XX, meados de 1900. Foi quando criou o Instituto Butantan, se eu não me engano, em 1901. E o Instituto Vital Brasil, creio que foi em 1920, 23, mais ou menos. Então, ele tem um expressivo trabalho, inclusive deixou um livro publicado, dentre vários artigos, né, na área de imunologia e acidentes por animais peçonhentos. Ele deixou um livro que eu quero até deixar aqui recomendado, quem queira ler. Eu creio que possa estar disponível para ser baixado na internet, se eu não me engano, que é a obra chamada Defesa contra o Ofidismo, tá? Onde ele deixa um material muito extenso ali a respeito dos acidentes por serpentes, né? No Brasil, escrito por ele mesmo, essa obra. E dentre outros artigos que ele publicou, se conseguirem baixar e ler, sobre imunologia, que é para quem gosta dessa área de ciência, né? E até para quem não gosta, poder conhecer, e sobre soros, vacinas. E uma frase que eu queria deixar, assim, eu acho que para finalizar, porque eu não posso deixar de citar que Vital Brasil citou pouco tempo antes da sua morte. Ele diz assim que ele diz que eu não me orgulho da minha pobre ciência. Gostaria de ter feito um pouco mais do que fiz pela humanidade. Porém, vou em paz com minha alma e meu coração. Então, era um homem muito humilde, muito à frente do seu tempo, que eu até lamento profundamente que ele não recebeu o prêmio Nobel, mas deveria ter recebido. Mas que teve extensa, imensa contribuição, que inclusive até hoje a base científica que é utilizada na fabricação de soros e vacinas no Brasil foi criado por ele mesmo, Vital Brasil. E é isso que eu tenho a deixar para a nossa sociedade. Hoje tivemos uma aula muito importante aqui de história, informações valiosas para a nossa região. E tanto os moradores da área urbana quanto a área rural, essas dicas de olhar as roupas, de tampar, né, os ralos, tomar cuidado com os ralos, isso, com as portas. Cuidado, né? Onde coloca a mão, em buracos. Isso, sapatos. Em buracos no chão, locais escuros. Tocas de árvore, locais escuros, né? Porque a gente sempre acredita que não vai acontecer com a gente, mas mesmo na área urbana hoje nós vemos essa presença. Como bem foi falado aqui pelo professor doutor, a ação antrópica, infelizmente, ela trouxe um desequilíbrio e hoje nós só acabamos sendo vítimas desse desequilíbrio. O Café com Terapia de hoje passou rápido, né, professor doutor? Quero agradecer a sua presença aqui hoje. Deixar agora esse último bloco, quero agradecer a Deus e agradecer a todos por estarem conosco até esse momento. E passar aqui a palavra para as suas últimas palavras, para que nós possamos encerrar o nosso Café com Terapia de hoje, já convidando todos vocês para o nosso próximo programa da semana que vem. Isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a Rádio Verde Amazônia 87,9, pela abertura de estarmos aqui falando sobre ciência, né? Não é todos os dias que você encontra um canal de comunicação que dê essa liberdade de falarmos a respeito de ciência, tecnologia e inovação para a sociedade, né? Levando informação adequada para a sociedade. Então eu gostaria apenas de agradecer também aos nossos ouvintes, tá? E é isso. A mensagem que eu gostaria de deixar é que não matem os animais, né? Não matem. Se você sofrer qualquer acidente por animal peçonhento, seja ele que você não vai saber se é peçonhento ou não, mas procure imediatamente uma unidade de pronto-socorro, pronto-atendimento mais próximo da sua residência, tá? E, se possível, tire uma foto desse animal, né? Alguma coisa nesse sentido para ajudar na identificação,
para que a gente possa então fazer o adequado manejo da vítima e salvar a vida das pessoas, né? Porque eu trabalho, né, nessa área de emergência há praticamente 17 a 20 anos. Sempre lidei com acidentes, o manejo desses acidentados, e para mim é muito gratificante quando a gente pode contribuir salvando a vida, seja de uma criança, de um adulto, de um idoso, enfim, de qualquer ser humano, né, ajudando na identificação, reconhecimento desses animais e no manejo adequado para... E nós já salvamos muitas vidas mesmo. Então é muito importante esse tema, que deve ser maior abordado na nossa sociedade. Isso. Mais uma vez, Café com Terapia, trazendo para você em casa informação de qualidade, algo que faz parte do nosso dia a dia, trazendo ciência, trazendo informação que você precisa aí direitinho para o seu lar aí pela 87,9. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, mais uma vez a sua presença, professor Dr. Cassiano Ricardo de Souza, e esperamos você para o próximo Café com Terapia. Tenha um ótimo dia. Obrigada a Deus por esse dia e até o nosso próximo Café com Terapia com mais um tema de importância para você. Obrigado, professor. Muito obrigado, gratidão a todos.